Boa tarde, hoje eu vim falar sobre um assunto bem recente. Ontem foi julgado o tema 300 da TNU, que vai falar sobre quando deve começar a contagem do período de graça para as pessoas que se encontram no limbo, que é aquelas pessoas que tentaram voltar para o trabalho depois que cessou o benefício previdenciário e o empregador não deixou, dizendo que ela ainda estava incapacitada, que ela tentasse novamente no INSS ou desse entrada em um processo judicial. A gente vai fazer um pouco de retrospectiva no limbo e por que que isso é tão prejudicial, né, na seara previdenciária e por que que esse tema vai ser tão positivo para os segurados. Porque a gente já tocou um pouco no assunto de limbo aqui, a gente trazia muito a questão trabalhista, né, da indenização trabalhista contra o empregador. E agora a gente vai falar da seara previdenciária. E assim, o que é que acontece? O limbo, ele ia prejudicar duplamente o segurado. Ele prejudica porque o segurado está sem renda e volta, né, para o trabalho, porque cessou o benefício e o empregador não deixa ele voltar, que aí vai ter a indenização trabalhista lá na seara trabalhista, e vai prejudicar porque muitas vezes, quando você pede um benefício previdenciário, você perde na seara administrativa, é negado, você bota na justiça e é negado também na perícia judicial. Às vezes porque você está sem instrução, sem acompanhamento de um profissional que lhe oriente a pegar a documentação, e às vezes é porque você não tem dinheiro de estar fazendo essa produção de documentação médica, tá sendo acompanhado constantemente por um médico especialista, fazendo os exames que são pedidos, tomografia, ressonância, raio-x, etc. E acaba que você não tem um arcabouço probatório que comprove essa incapacidade e você perde na justiça. Sendo que o transcurso de tempo entre o dia que você se afastou do trabalho e a data de entrada no INSS, da perícia do INSS, da perícia judicial, pode acarretar na perda da qualidade de segurado da pessoa, porque se você teve benefício negado e demorou, sei lá, 1 ano e meio para ele ser negado judicialmente e você não está mais contribuindo porque você se afastou do trabalho, o empregador parou de verter suas contribuições, você vai acabar estando totalmente desprotegido, né? Você nem vai estar protegido pelo empregador e nem pelo INSS. O que que esse tema 300 da TNU trouxe, né? Ele diz o quê? Que enquanto perdurar esse contrato de trabalho, enquanto esse contrato de trabalho estiver suspenso, né, sem remuneração, não começa a contagem do período de graça. Então você vai ter qualidade segurada durante todo esse período e o período de graça só começa a contar quando, de fato, o empregador lhe bota para fora ou você processar ele, o vínculo encerrar e for fechado o vínculo, né? Porque o que você vê no CNIS é que tem lá a última remuneração e também tem a data de saída, a data de entrada, a data de saída, a data de você entrou na empresa, a data de saída. E quando você fica nessa situação de limbo, não vai ter a data de saída, mas vai ter a data de última remuneração. E era com base na última remuneração que você vai fazer esse cálculo, né, o INSS fazer esse cálculo para saber se o período de graça ainda estava válido. Então, esse posicionamento da TNU vai ajudar muita gente a ter o seu benefício concedido, a poder requerer novamente um benefício de incapacidade dentro do INSS, porque nem começou a contar ainda o período de graça. Ele está totalmente coberto. Quais são assim uns pontos que eu acho que devem ser esclarecidos, que eu acho que nem ficou tão esclarecido no tema e eu acho que vai ser motivo de outros repetitivos, né, dentro da TNU? É como vai ser feita essa prova do limbo. É só você chegar, protocolar uma peça judicial na Justiça Federal e alegar que está em limbo e juntar uma conversa com o patrão, que ele lhe negou o direito de voltar ao trabalho. Você vai ter que entrar com ação trabalhista e o reconhecimento trabalhista dentro da seara trabalhista é que vai valer. E tem que ver que justamente o INSS ele não aceita um acordo trabalhista normalmente como prova de labor e como prova de recolhimento, porque o recolhimento vai ser feito em atraso, pode haver fraude nisso. Então, normalmente o processo trabalhista ele tem que se esgotar, né? Tem que ser feito toda a instrução, tem que ser feito a oitiva de testemunhas e também toda a questão da juntada de provas. Normalmente não vai servir o acordo na seara administrativa previdenciária para fins de reconhecimento dos direitos previdenciários. Então, você tem o tema não especificou se você vai fazer essa prova dentro do processo previdenciário utilizando um acordo trabalhista
ou então se você vai ter que esgotar o processo trabalhista até o fim, para depois você botar no judiciário a demanda previdenciária, ou se vai ser meio que presumido, basta que o segurado afirme, meu vínculo está em aberto, e o empregador me negou, o que eu acho que não faria sentido, porque você teria uma situação de insegurança jurídica, né? E sobraria um pouco para o governo, mesmo a gente sendo advogado previdenciário, a gente querendo o bem do segurado, a gente tem que tomar cuidado com certas decisões. Veja que se o empregado não recolheu e você está ali dizendo que ele recolheu e não vai, o empregador não vai ser chamado ao processo previdenciário, fica difícil de você saber se é verdade ou não. Porque existem muitos casos onde o CNIS está errado lá no CNIS. Tipo, não encerrou o vínculo corretamente. O empregador já deu suas contas, ou então você pediu as contas, e quando você saiu do emprego, o contador lá da empresa não regularizou, e o seu CNIS ainda está em aberto. Você trabalhou na prefeitura, teve a portaria que lhe exonerou, mas no seu CNIS ainda está como se você estivesse trabalhando. Então, isso vai ser, com certeza, uma questão para um repetitivo posterior, explicando como que vai ser dada a prova para provar o limbo, para poder realmente ter esse benefício de estender o período de graça. Mas, fora isso, a decisão foi espetacular, foi acertada, até porque não foi uma coisa que saiu da cabeça dos jogadores, foi uma coisa com um embasamento legal. Se você vê na parte da Lei 8.213, que vai falar sobre o período de graça, ele fala que enquanto você estiver suspenso ou licenciado sem remuneração, não vai estar correndo, né? Então, assim, foi uma interpretação da lei, né? Uma interpretação que foi beneficiária ao segurado e que vai ajudar você a manter o direito do seu cliente. Basicamente é isso. Limbo é um mundo, é uma coisa que eu gosto muito, porque tem direito trabalhista, tem direito previdenciário, mistura tudo, e é financeiramente interessante para os escritórios que atuam nessa área. E por hoje é só.